17, versículo 1 e 2. Gênesis 17, 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra. Preste atenção. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Amém? Eu quero ler de novo. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença, seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Pai, aquieta a alma da tua igreja, Senhor. Pai, aquieta a alma do pregador dessa noite, Senhor. Pai, aquieta toda a nossa estrutura, Senhor. Pai, que o Senhor venha trazer toda a direção, toda a condução, todo o favor. Pai, nós não estamos aqui por nenhum ato religioso. Nós estamos aqui porque o Senhor é real neste lugar. E o Senhor, ó Deus, é o único digno de ser exaltado, adorado, bendito Senhor em toda a terra. Pai, se não fosse o Senhor, nós não teríamos razão de estar neste lugar, reunido nessa casa. Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus e o Senhor é aquele que se revela de forma todo-poderoso. Pai, que nós possamos aqui nessa noite contemplar a tua graça, os teus feitos. Pai, que a paz do Senhor, que é sobre todo entendimento, e a direção e a consolação e o favor do teu Espírito Santo seja liberado na porção da fé de cada um. Mas trabalha a fé, Senhor, de cada um. Trabalha o coração de cada um a receber. Pai, muito mais, a receber, a contemplar tudo aquilo que o Senhor quer fazer. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava dormindo e como num estalo o Espírito Santo me deu uma espetada e falou: Ei, já deu, levanta. E me trouxe essa palavra. Não é sempre assim. E de uma maneira muito gostosa, ministrou na minha vida. E de uma maneira muito clara, também, começou o Espírito Santo a ministrar uma porção para essa noite, para a tua igreja. Irmãos, é impressionante como que nós somos limitados, como humano que somos. Porque há uma atmosfera de louvor e adoração. E ela acontece para que a gente possa receber, contemplar a palavra, a ministração, aquilo que é espiritual. Mas de uma forma, outras coisas acontecem. Vem uma chuva, alaga. Irmãos, a gente se esmera de ter uma estrutura boa, organizada. Fecha o coração da gente. Coisas que aparecem no físico, que tenta impedir o espiritual da nossa vida. Irmãos, tem quase 10 anos que nós estamos aqui, aquele banheiro nunca alagou. Nunca tivemos problema. Uma hora sempre as coisas acontecem. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Cuidado com aquilo que você tem se movido para que não impeça você de receber
para que não impeça de você estar no lugar que você deveria estar. Porque se nós não tivermos sabedoria, discernimento espiritual, nós perdemos a oportunidade de viver, de contemplar, de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Estão entendendo, irmãos? Que nós não sejamos equivocados, perdidos, que nada venha frustrar a oportunidade de nós recebermos a palavra do Senhor, né? Queridos, então nesse momento eu estava dormindo mesmo e veio esse texto de uma maneira clara, como não é comum vir. E eu fiquei me perguntando o que esse texto tinha a ver comigo e de que forma que as coisas aconteceriam. E muitas perguntas eu fiz para o Espírito Santo. E eu queria compartilhar com você algumas das coisas que com clareza o Espírito Santo traz para nós aqui essa noite. Olha o texto. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Tem gente aqui de 60 que às vezes acha que muitas coisas já não fazem mais sentido, ou que nem vai encontrar resposta ou direção de Deus mais. Ou talvez acha que Deus não tem compromisso, Deus não tem uma resposta, Deus não tem um direcionamento, Deus não tem um favor. E eu quero dizer para você, não crie falsas expectativas, não crie falsas linhas de chegadas. Irmãos, é perigoso quando a gente cria falsas expectativas. Eu brinquei muito com a mamãe, vou falar mal dela aqui, quer dizer, vou brincar com ela aqui no púlpito. Quando a mamãe completou 70 anos, eu comecei a olhar para ela de uma forma diferente. Porque às vezes a gente fala assim, não, agora eu fiz 70 anos, né? Já posso ir soltando as coisas e parando a minha vida. Isso era a minha cabeça, não estou falando dela, não estou falando de mim. E eu olhando para ela. Porque às vezes a gente acha que alguns ciclos na nossa vida terminam. E a gente não pode criar falsas expectativas ou falsas linhas de chegada e achar que a gente chegou. Eu vou falar de mim aqui agora. Nós completamos em agosto 10 anos de ministério. Quando Moriá nasceu, pastor Reinaldo, homem de Deus, homem querido nosso, no momento de transição, de dúvida, quando o ministério nascia, ele liberou a seguinte palavra que é bíblica, né? Pastor Adson, se for de Deus, as coisas vão perdurar. E é como se a gente pega aquilo e a gente compensa que não, fala assim, tá legal, Deus está mantendo uma palavra, as coisas estão acontecendo, e eu estou falando de mim, do meu coração, estou sendo verdadeiro, irmãos. Uau! Como é legal ver Moriá fazer 10 anos e ter convicção daquilo que Deus falou. Mas de uma certa forma parece que a gente relaxa, solta um pouco, e como se tivesse um objetivo. Meu Deus, é como se eu criei uma falsa linha de chegada no meu coração. Esse processo ele não termina, irmãos. Embora havia uma palavra de, se fosse de Deus perdurar, não tem uma linha de chegada. A gente vai continuar fazendo o que é para fazer. Irmãos, o evangelho é uma caminhada. Não tem uma linha de chegada. A não ser que o Senhor, né, chame a nossa senha. Aí tudo bem. Combati um bom combate. Aí sim. Mas fora disso, o que o Senhor espera de nós amanhã? E depois? Irmãos, andar em novidade de vida. O evangelho é uma novidade de vida. É uma busca de um crescimento, de uma transformação, de uma superação, de vencer a nós mesmos, nossos desafios. Não há uma linha de chegada. E eu queria voltar. O ano vai terminando e a gente cria algumas condições
a gente começa a viver algumas condições. E a gente já não prioriza algumas condições. A gente cria uma expectativa de final de ano. Alcançar algo ou não alcançar. Se eu não alcancei, eu já dou por encerrado o ciclo, como que não vai acontecer. Não aconteceu, passou junho, passou setembro, passou novembro. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Havia um ladrão na cruz que ele estava com o passaporte carimbado para o inferno. E Deus é Deus de processo. Deus é Deus de minuto. Deus é Deus de graça. Deus é Deus de milagre. E basta uma palavra do Senhor. Basta uma condução do Senhor. Aquilo que você é incrédulo hoje, que você acredita que não acontece esse ano, pode acontecer hoje, aqui nesse culto. Porque não é sobre ter completado um ciclo, não é sobre ser velho ou jovem. Abraão estava com 99 anos e Deus apareceu para ele. Ah, pastor, eu já busquei tanto a Deus, eu já orei, eu já clamei, eu não tenho essa experiência com Deus. Querido, não pare. Querido, preste muita atenção, não pare. Não é sobre uma vida de igreja, uma vida de religião, mas crer no Senhor somente. Há um Deus que apareceu a Abraão na sua velhice. Na sua velhice. Eu não sei, queridos, por que o Espírito Santo trouxe essa palavra, mas eu tenho certeza que Deus está liberando, Deus está avivando projetos de restauração e de intimidade daqueles que talvez ainda, de alguma forma, sejam até incrédulos. Eu vou repetir. Eu creio que essa noite Deus está trazendo uma experiência mais profunda para aqueles que ainda permanecem até incrédulos, de achar que Deus não pode fazer, de achar que Deus não faz. Quando Abraão atingiu 99 anos, Deus disse a ele: ainda quero que você seja perfeito. Quem já ouviu um ditado que papagaio velho não aprende a falar? Ah, filho de Deus aprende. Filho de Deus é moldado pelo Espírito Santo. Aquele que é filho de Deus, o Espírito Santo tem prazer de moldar, porque é vaso na mão do oleiro. É interessante pensar a vida. Às vezes a gente fala assim, né? Dentro da igreja, tem um pouquinho de paciência com o irmão, né? Porque é o irmão, já... Não, irmão, melhora. Muda. Cresça. Ser perfeito. Permita ser moldado. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei uma pós em psicanálise. Eu amo a psicanálise. Estou com um monte de material impresso lá em casa que dá até medo. Eu não paro, irmãos. Eu vou continuar estudando. Eu não paro. Que o Senhor me pare. Irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu detesto a ciência quando ela vem colocar limite para o meu Criador. Quando ela vem colocar limite de uma ação de Deus na vida nossa. Esses pica-pau aí não entendem nada dessa matéria-prima que foi Deus que fez. Deus que fez, irmão. Foi Deus que te formou. Irmãos, eu detesto adjetivos de forma que moldam as pessoas e criam até justificativas. Fulano tem TDAH, fulano vai cagar. Muda.
fulano é Borden. O meu Deus é aquele que completa a obra dele. Ele invade o nosso interior e ele completa a obra dele. Irmãos, não há limite para aquilo que Deus quer fazer. Não há. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, o que leva um Deus a aproximar de um homem de 99 anos para estabelecer uma aliança? Será que Deus parou a obra dele em você? Esqueceu de você? Será que Deus não tem um projeto para a nossa casa, para a sua família? Meu Deus, nós não podemos ser ignorantes. A Bíblia está para nós, irmãos. Irmãos, não tem um idoso aqui que Deus não queira restaurar e fazer coisas novas. Usar com poder e graça. Irmãos, a coisa mais comum hoje nos dias é justificar as nossas limitações. Mas é porque eu tenho isso. Você é um covarde. Você não quer mudar. Você quer permanecer no seu mesmo lugar. Você não tem ainda uma experiência com esse Deus que aproximou, que aproxima, que se revela. Quando Deus se aproxima de Abrão, ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou qualquer um, não. Ei, eu não sou o pastor de Moriá, não. Entendeu? Pastor é limitado. Nós homens somos limitados. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou. Quer relacionar com o pastor ou com o eu sou? Quem você prefere? De quem você precisa? O problema, queridos, é que a gente tem algumas condições, porque quando Deus se revela, Ele coloca para nós: ande na minha presença. Ande na minha presença. Não é do seu jeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Queridos, quando Deus se revela, cabe a mim e a você decisões. E tem gente que Deus já revelou, mas não quer andar na presença e nem quer ser perfeito. Vai no verso 17, Maico. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer filho de um homem de 100 anos. Meu Deus, o que Deus pode fazer com um idoso? O que Deus pode fazer de um jovem que acha que é incapaz? O que Deus pode fazer com alguém que se acha impossível de ser algo? Queridos, eu queria que você olhasse além de um texto. Eu queria que você pensasse na Escritura. Eu queria que você olhasse para a Escritura e para a verdade de um homem, porque a mesma verdade do Abraão é a nossa. Será que Deus pode mudar a minha casa? Será que Deus pode se revelar comigo hoje, de fato, para fazer mudança? Eduardo, senta aqui na frente, lindão. Olha que menino bonito, gente, irmão do Caípe, gente. Ele é mais bonito que o Caípe, né? Vai fazer o quê, né? Querido, seja bem-vindo, viu? Queridos, preste atenção naquilo que Deus quer fazer. Quando uma jovem engravida, Deus se revela como todo-poderoso? De uma certa forma, não, é algo natural da mulher. Sim ou não? Sim ou não, irmãos?
Mas quando ele se revela, gerando filhos a uma mulher de centenária, ele se revela como todo-poderoso, sim ou não? E Sarai ficou grávida, sim ou não? E aí eu te pergunto, será que é impossível de trazer uma gestação na sua vida? Não no sentido de uma gravidez, mas de crer e gerar no seu espírito coisa nova? Vamos colocar no futuro, Deus pode fazer ano que vem. Se você ler o texto, eu não quero seguir todo o texto, eu não quero pregar sobre Abraão e Sara, não é o objetivo da minha mensagem. Mas o anjo do Senhor vai falar assim, ano que vem eu vou voltar aqui e você vai ter concebido. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Que a palavra que eu liberei, ela aconteceu. E da mesma forma, eu como profeta nessa casa, eu quero dizer para você, se você pegar no Espírito a mensagem dessa noite e crer no seu coração, você vai ver, no tempo de Deus, que pode ser hoje, pode ser até daqui a um ano, você vai encontrar, você vai ver o Deus Todo-Poderoso na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu negócio, naquilo que parece impossível. Queridos, a gente precisa entender aquilo que Deus quer fazer. Queridos, eu não preparei uma mensagenzinha hoje à tarde. Eu chego aqui nesse púlpito convicto daquilo que Deus liberou para você, sobre esse lugar. Há um Deus Todo-Poderoso que se revela. Mas deixa eu te falar, Ele quer agir de maneira todo-poderoso ao mais jovem e ao mais ancião. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer se revelar a cada um. Deus quer agir na vida de cada um. Deus quer fazer coisas novas. O Senhor requer de nós também algumas coisas. Quais? Ande na minha presença. Queridos, não é sobre o que você gosta, não é sobre o que você pensa, é sobre uma caminhada com Ele. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Ele vai acrescentar. Quando nós caminhamos com Ele, quando nós caminhamos na presença dEle, requer de nós perfeição. Requer de nós perfeição. Mesmo que você seja velho, Deus ainda quer falar contigo. Mesmo que você não tenha uma experiência, Deus quer falar contigo. Esse Abrão, pai dele era idólatra. Esse Abrão não era um crente da igreja Batista Moriá, não era alguém de alguma igreja, ele era alguém que Deus escolheu para iniciar um grande projeto. Você sabe qual, irmãos? Em Abraão é bendita toda a família da terra. Deus tirou no meio de um idólatra, tirou alguém da sua casa, da sua parentela, que ouviu e que permitiu relacionar com Deus Todo-Poderoso, para que ele fosse transformado, para que se cumprisse aquilo que o Senhor queria. Farei uma aliança entre mim e você e darei a uma descendência muito numerosa. Deixa eu te falar para você uma coisa. A igreja hoje, ela peca porque ela não entende as coisas de forma geracional. Nós precisamos entender que Deus quer fazer coisas diferentes, coisas maiores. Mas passa por um legado, por um caminho, por uma história. Irmãos, o que me credencia ao ministério é uma estrutura familiar. Ter a minha casa comigo, ter a minha esposa comigo, ter o meu filho comigo. Sim ou não, irmãos?
Agora a gente precisa pensar, olha o que a palavra aqui é. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência. Irmãos, porque os nossos filhos importam. A experiência que eu tenho com Deus, ela precisa passar de geração em geração. Tu és Deus. E quantas pessoas esqueceram de Deus, negligenciam Deus, ou não conseguem ver nos pais Deus. Irmãos, se o Vitor não vê Deus em mim, ele não vai ver em lugar nenhum mais. Não vai, irmãos. Se ele não entender, cara, o que move o meu pai? Meu pai não é tão maluco para poder acreditar nos trem esquisitos. Só pode ser Deus. Irmãos, e Deus age de maneira a uma posteridade, a uma genealogia. E eu preciso estar no meu lugar. Irmão, eu preciso ficar no meu lugar. Talvez eu olhe para mim e falo assim, eu já estou me sentindo velho, e eu não sei o que o Senhor quer de mim. Permaneça no lugar de ser alimentado pela palavra, para que o Senhor ministre e fale no seu coração. Que eles tenham relacionamento com a palavra de Deus. Cresça no Senhor. Michael, coloca o verso 9, por gentileza, do mesmo capítulo. Olha o que Deus fala para Abraão. Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança. Guarde a minha aliança. Você e a sua descendência. Ô Abraão, o que eu vou te falar aqui, não é só para você. É para você e para a sua descendência. Agora, falar de alguém que não tinha descendência, Abraão já tinha filhos? Não tinha. Agora, aquilo que você espera do Senhor já existe, mas você entrega ao Senhor hoje, você confia isso ao Senhor hoje. Você vai guardar isso no Senhor, você vai esperar e gerar isso no Senhor. Você vai permanecer, porque é imperativo andar na presença do Senhor e guardar a aliança com o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele já estabeleceu uma aliança conosco. Nós estamos vendo a história de Abraão e estamos nos apoderando dela, porque há uma outra aliança conosco. Qual é, irmãos? A de Cristo. Maior ou menor do que a de Abraão? Eu creio que Deus está, essa noite, gerando nos nossos corações coisas novas. Deus está tirando a incapacidade, a limitação do nosso coração. Deus está tirando o medo do nosso coração. Senso de frustração, incapacidade e improdutividade. Deus quer revelar na sua vida, na sua casa, na sua família como Todo-Poderoso. Quando Ele faz coisa comum, Ele só é Deus. Mas quando Ele age de forma sobrenatural, Ele é Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Fazer um casal jovem ter filho é algo normal. Mas uma idosa e um idoso, Ele é Todo-Poderoso. E eu te pergunto, aquele que vive e reina é o mesmo ontem, hoje, será assim para sempre. Amém? Tudo é possível ao que crê. Tudo, tudo, tudo. Queridos, eu queria muito que a gente permanecesse nesse lugar de crer. 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 Ô Michael, abre comigo Evangelho de João, Novo Testamento, João 17, 6. Irmãos, eu quero que você permaneça no lugar do milagre, da bênção. E agora que o Espírito Santo possa trazer um direcionamento na sua vida. João 17, 6.
manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Lá em Gênesis fala de guardar uma aliança. O que aqui fala de guardar agora? A palavra. Queridos, é imperativo a vida cristã. É preciso permanecer no caminho do Senhor. É preciso relacionar com o Senhor. É preciso estar com o Senhor. É preciso andar com o Senhor e ser perfeito. Agora, nós estamos num outro contexto, estamos no Novo Testamento, e o próprio Cristo vai trazer algo aqui para nós. No versículo 1, a sua Bíblia tem algum título aí? João 17:1. Qual título a sua Bíblia traz? Oração sacerdotal. O que é uma oração sacerdotal? Jesus para e ele começa a colocar muitas coisas como uma oração muito importante e final sobre muitas coisas. Como sacerdote, ele apresenta ou nos apresenta diante de Deus. Senhor, olha, eu vou fazer uma oração sacerdotal. Pai, apresento aqui a tua igreja, Senhor, guarda o coração deles, Pai, que seja o Senhor na vida deles. É uma oração sacerdotal. Eu levo vocês e apresento a Deus. Então, é o que o Cristo está fazendo. Então, Jesus está fazendo uma oração sacerdotal. É uma oração. A gente vai ler as suas escritas. Então, ele vai dizer: ó Pai, eu manifestei o teu nome, aquilo que me destes do mundo, eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado. É uma afirmação. Pai, a tua igreja Moriá está aqui, e ela tem guardado a tua palavra. E ela tem guardado a tua palavra. Guarde a palavra. Guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Queridos, eu queria que a gente entendesse aquilo que o Espírito quer, verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tem dado provém de ti. De quem provém todas as coisas? Irmãos, todo favor, toda direção, toda graça, toda exaltação vem do Pai das luzes, de Deus. Vem de Deus. Verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente. É preciso receber. Reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Se você não crê que o Cristo veio de Deus e que ele agiu em favor, meu Deus, não faz sentido a gente estar aqui. É preciso crer. É preciso crer. Olha como que Jesus vai colocando numa afirmação: Senhor, eles creram. Então eu e você precisamos crer. E por eles, é por eles que eu peço. Eu não peço para os que estão lá fora. Senhor, eu peço para aqueles que são teus. Mas por aqueles que me destes, porque são teus. Queridos, nós precisamos ter um senso de pertencimento. Você é filho de Deus ou não é? Não dá para habitar numa dúvida. Não é uma atitude certa ou errada que me define. Querido, o Davi aqui, filho da Thaís, ele não deixa de ser filho da Thaís porque ele fez alguma coisinha errada. A gente precisa ter o mesmo senso de pertencimento. Eu sou filho de Deus. Fazendo certo ou errado, eu sou filho de Deus. Convicção. Amém, irmãos? Amém, Davi? Isso mesmo. E é por eles que eu peço, não peço pelo mundo. Pode seguir. Verso 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Queridos, olha como que Jesus apresenta o reino. O que é dele? O que é do Pai?
é uma coisa só, irmãos. Irmãos, a igreja não é do pastor Adson. O ministério dos homens não é dos homens. Irmãos, é reino. É uma coisa só. Tudo tem um propósito único. Tudo aponta para um lugar só, para um trabalho só. Exaltar o Senhor. Glorificar o Senhor. O texto ali, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Queridos, quando nós entendemos algo maior, meu Deus, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Irmãos, aquilo que o servo que eu sou em casa, glorifica a Deus aqui na igreja. O servo de Deus que você é em casa, glorifica e exalta a Deus aqui na igreja. Porque é uma coisa só. Irmãos, nós somos um corpo. Não existe um braço andando, uma cabeça voando, uma perna para lá. É tudo conectado. 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda, lembra que é uma oração, né? Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam assim como nós somos um. Queridos, preste atenção. Nós precisamos entender o que é igreja. Irmãos, igreja, não estou falando de religião, de denominação. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre ser corpo. Sobre estar conectado. Irmãos, eu ouvi do Luiz Hermínio uma coisa que me impactou muito. Você está com uma infecção. Você está lá com o dedo quase gangrenando, como diz o dedão do pé, com uma infecção. E aí você vai no médico, o médico fala assim, eu vou te dar uma bezetacil. Ele aplica ela onde? No dedão? Aplica na parte boa do corpo. Engraçado, né? Às vezes a gente espera que a parte ruim do corpo seja tratada. Mas é a parte boa do corpo que precisa gerar cura na parte que está enferma. Nós precisamos pensar, queridos, sobre o corpo. Nós precisamos estar disponíveis a sermos tratados, a levar a agulhada para que o corpo seja curado, para que o corpo seja restaurado. E às vezes a gente só quer que as pessoas sejam curadas e a gente não entende a unidade do corpo. Queridos, quando terminamos 2023, o Senhor me trouxe uma palavra e nós carregamos ela em vários dos nossos trabalhos. Levamos ela para o nosso acampamento, trabalhamos várias mensagens, ao longo dos anos nós ministramos muitas coisas. E qual era essa mensagem? Intimidade. Chegou ao ponto do Gabriel brincar muito comigo, de eu brincar ali, né, com a cruz ali, né? Porque eu preciso ter uma intimidade maior com Deus, para mim conseguir viver uma intimidade no nosso nível horizontal. E uma verdade bíblica: é impossível dizer que eu amo meu irmão se eu não amo a Deus. E nós precisamos pensar, queridos, sobre essa intimidade. Nós estamos encerrando, e essa mensagem eu queria fechar esse tema também de intimidade. Irmãos, se tem algo que foi pregado nesse púlpito, se eu tivesse que resumir, foi intimidade e Espírito Santo.
Espírito Santo e intimidade. E a gente precisa pensar isso. E eu queria... Você acha que todo mundo aqui, sendo ministrado sobre intimidade, cresceu em intimidade? Você acha que todo mundo que eu ministrei aqui entendeu a importância da intimidade com o Espírito Santo? Não. Por quê, pastor? Porque quando a gente vai no restaurante, a gente come o que a gente quer. É um tempo da gente comer o que é servido. É um tempo de comer aquilo que é o prato da casa. A igreja tornou muito chata. As pessoas estão muito chatas. As pessoas estão escolhendo o que elas querem. Antigamente brincava-se com as meninas que quando elas escolhiam demais, elas iam ficar para a titia, lembra? Irmãos, eu vou te falar para vocês, a igreja que quiser viver a igreja do jeito dela, ela vai ficar. Ela não vai subir. Ela não vai ter um encontro com Deus. Ela não vai entender a mensagem. Porque não é sobre gostar. Porque a mensagem não é sobre gostar. A mensagem pregada, ela precisa fazer sentido. Ela precisa gerar restauração, confrontação, confronto, guerra pessoal, guerra interna, mudança, crescimento. E como nós precisamos entender, como igreja, o que é intimidade. O que é intimidade. Queridos, o que é ser íntimo da minha esposa? O que é ser íntimo com o Senhor? Irmãos, nós temos religião aí, que você não pode nem dormir pelado, né? Vai que Jesus volta. Meu Deus, irmãos. Quando o Senhor nos formou, irmãos, Ele nos conhece em detalhes. Qual é o nível de relacionamento que a gente tem com Deus? Vamos fazer uma retrospectiva de 2024, pregamos muito sobre crescimento espiritual, sobre intimidade com o Espírito Santo, sobre intimidade família. Como nós mudamos? Como nós crescemos? Eu creio que o Espírito Santo fez muitas coisas em nós. Mas eu confesso para os irmãos, eu quero mais, eu preciso mais de Deus. Meu Deus, como eu ainda estou engatinhando. Irmãos, quantas experiências eu vivi com o Espírito Santo esse ano. Eu não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu quero mais. Tem uma música que a gente cantava antigamente, eu já até cantei ela aqui, eu não sei cantar não. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Queridos, se a igreja não quiser, nós vamos ser bons religiosos. E o projeto de Deus é vomitar os religiosos, tudo, os mornos todos serão vomitados. Não tem projeto de Deus para morno. Deus não tem projeto para morno. Irmãos, sede santos porque eu sou santo. E a mensagem de hoje, irmãos, é sobre uma vida de perfeição no Senhor. Irmãos, chega de justificativa de não ter uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, de não ouvir a voz de Deus. Porque mesmo que eu esteja velho, o Senhor quer relacionar com você.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode falar comigo, mas Ele quer falar com meu pai. Ele quer falar com minha mãe. Ele quer falar com o Vitor. Eu não sou menino de recado, enquanto situação de ficar indireto. Como pastor, tudo bem. Mas eu não vou ter que ficar recebendo uma informação como um cristão que seja, para levar para outro, porque não consegue ouvir a Deus. Ei, se manca, toma vergonha. Irmãos, meu pai tem 3 filhos. Ele vai ficar mandando indireta para mim, fala com o Alisson lá, isso. Não, ele vem e me fala comigo, relacionamento, intimidade. Uma vida com Deus é uma vida de relacionamento. Papai pode ter 3 filhos, ele dialoga com os 3. Não conversa com 2 e manda recado para um. Aí eu falo só com o pastor Alisson. Não, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar para você, o lugar de filho é seu e eu não vou tirar isso não. Como pastor eu prego aquilo que é comum à igreja. Não abra mão do lugar de filho. Não abra mão do Espírito Santo te acordar às 5, às 4, às 3. O Espírito Santo está querendo pegar pessoas aí, irmãos, e levar para lugares que já viveram e não andam mais. O Mike pula lá para o 17. Santifica-os. Irmão, isso aqui é a verdade. Santifica-os na palavra. Irmão, sabe por que a igreja hoje não é santificada? Sabe por que a igreja hoje é limitada? A igreja hoje não lê Bíblia, não, irmãos. A gente não precisa de ler Bíblia mais, é tudo autodidata. Impressionante. Meu Deus. Eu recebo um versículo do pastor, estou alimentado para a semana. Parece que é assim. Não é assim. Não é assim, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar para você. O versículo que eu mandei para você é apenas uma experiência minha com Deus. Qual que é a sua? Qual que é a sua? Se você não ler, você não vai ter um versículo para compartilhar. Irmãos, eu acho legal quando você compartilha o meu versículo, eu acho muito legal. Mas eu queria que você compartilhasse o seu versículo daquilo que você fez devocional. É aquilo que o Espírito Santo está ministrando em você. Irmãos, por favor, não tem problema nenhum compartilhar, não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu queria que você se colocasse, de você abrir a sua Bíblia. Porque o que santifica a igreja é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, se nós não relacionarmos, se nós não estivermos na presença da palavra do Cristo, a gente vai continuar, 2025 vai ser igualzinho esse ano, irmãos. Se você não cresceu em intimidade, o que espera? Vamos botar um título, vamos botar uma nova mensagem de impactar para 2025? É isso que vai mudar a sua vida? Verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei. Você é enviado de Deus ou não? Irmãos, não existe eu não sou um enviado de Deus. Aquele que é filho de Deus é um enviado. Ou você fica no lugar de enviado, querido, ou você vai ser enviado para outro lugar. Se você não viver aquilo que Deus tem para você, você vai ficar fora. 19, Michael. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Irmãos, presta atenção. Requer de mim e de você uma vida de santidade. Irmãos, uma vida com Deus é uma vida de santidade.
Sede santos, porque eu sou santo. É a palavra que nos santifica. É o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Para sermos perfeitos, a palavra de Cristo precisa passar pela nossa vida. Irmãos, não dá para negligenciar. Ah, pastor, mas eu estudo. Irmãos, falar para você, da hora que eu acho que o meu dia não tem 24 horas não é possível. E eu falo para vocês, eu faço muita coisa. Irmãos, eu vou gastar todos os meus dias, toda a minha energia fazendo coisa. Lá no céu não vai ter nada disso que eu estou fazendo aqui. Então eu vou fazer aqui. Eu não vou abrir mão de fazer aqui. O que você vai fazer? Irmãos, nós precisamos buscar ser perfeito. Irmãos, nós precisamos buscar ser perfeito. Eu vou repetir, nós como servos, como filhos de Deus, precisamos buscar ser perfeito. Irmãos, o Evangelho é novidade de vida, andai nele. Evangelho é transformação, seja transformado. Irmãos, se eu for o mesmo Alisson de 2024, eu prefiro morrer no culto da virada. Se for para mim ser o mesmo Alisson de 2024, eu prefiro morrer no culto da virada. Você pode repetir isso comigo? Você tem coragem? Irmãos, estou falando sério, irmãos. Não dá mais, irmãos. Irmãos, nós precisamos pensar o que é o corpo, a unidade. Jesus está fazendo uma oração sacerdotal. Chega, irmãos. Irmãos, nós precisamos ser mais corajosos, ser mais fortes no Senhor. Não dá para ser sobrinho de Deus. Você conhece sobrinho de Deus? Eu sou da família, entendeu? Eu vou lá de vez em quando. Não tem compromisso nenhum com o corpo. Não é enviado, não faz nada, não se santifica. Não tem transformação. Não dá fruto. Não muda. Irmãos, deixa eu falar para você. Aqui não é lugar de religião. Nós não estamos aqui por religião. Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos de Deus. Ou agimos como filho de Deus, ou agimos como filho de Deus. Nós até erramos. Mas nós precisamos, como corpo, gerar um lugar de restauração, de cura, de acolhimento, de pertencimento, de restauração, de graça, de agir de Deus. Verso 20, Maico. Não peço somente por esses. Presta atenção nesse texto. Jesus estava apresentando ali os discípulos, todo aquele povo no seu tempo. Eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus entrou num outro tempo. Jesus entrou em outro tempo. Jesus está falando agora de mim e de você. Alguém que está 2000 anos depois. Ei, Senhor, eu apresento oração sacerdotal, mas também não peço somente por esses, mas por aqueles que irão crer. Jesus incluiu você. Você foi incluído. Você não foi esquecido. Por meio da palavra que eles falarem. A fim de que todos sejam um. Meu Deus. Todos sejam um. Todos sejam um. Todos sejam um. Irmãos, evangelho é ser um. Evangelho é misturar toda a batata, amassar toda a batata e fazer um purê. Irmãos, a igreja de Cristo hoje, ela é um saco de batata. Tem batata grande, tem batata pequena, batata velha, batata nova. Deus não tem compromisso com batata. Deus quer fazer purê, irmãos.
Há uma diferença muito grande para ser um. Irmãos, eu tenho algumas limitações, mas o CAIP não. A gente se soma e a gente se fortalece como corpo. Eu tenho algumas limitações, eu me somo com a Cidinha e a gente se torna um. Porque a minha fraqueza não é a dela, porque nós somos corpo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não espere um 2025 de sombra e água fresca. Não espere. Os desafios que estão à porta são maiores. E a mensagem que eu tenho aqui para você essa noite. Irmãos, nós precisamos da intimidade que o Senhor falou conosco para 2024. Nós precisamos estar mais perto uns dos outros. Saber ouvir e respeitar muito mais um ao outro. Saber descer no nível do outro. Saber caminhar com o outro. Respeitar o outro. Com um propósito de sermos um. Irmãos, vidas importam. Todas as vidas são importantes. Todas as famílias em Moriá são importantes. Todas, todas. Irmãos, nós precisamos entender. Eu comentei, irmãos, o que credencia o meu ministério é olhar para a minha família e falar assim, há unidade. Mas eu vou pegar um exemplo maior agora para você entender. Pai, Filho e Espírito Santo é o exemplo. Eles são um. E como eles são um, como eles são um exemplo de unidade, o corpo precisa ser um. O corpo precisa ser um, a fim de que todos sejam um. Qual é a mentira que nasceu muito com os coaches espirituais? Eu posso ser igreja lá em casa. Mentira do capeta. Mentira do Satanás. Você nunca vai ser corpo estando fora do corpo. Irmão, corpo é corpo. Se amputar a minha mão aqui, o meu corpo está aqui. Tem ali o quê? Como é que chama? Na medicina tem um nome para isso. Quando tem eles dão um nome, não é aparelho. Esqueci. Quando eles descartam a pessoa fez uma cirurgia, você não sabe, não fez, me ajuda aí. Não é aparelho, pedaço, tem um pedaço, tem um nome para isso, gente. Esqueci. Gente, o corpo é o eu funcionando, é o corpo vivo. A mão é só um dejeto, é só um descarte. Não é corpo. Não é. E eu preciso pensar, o que é ser corpo? Volta na mensagem, não preocupa não, gente. Perde a essência não. Aqui, o que é ser corpo? É estar funcionando. Eu estou com a orelha coçando, a mão serve a orelha. O corpo funcional, o corpo atende às suas necessidades. O que é um corpo funcional? Qual é a demanda? Qual é a necessidade? Irmão, nós precisamos pensar em unidade. Unidade de propósito, unidade de reino, unidade de ministérios, unidade de famílias. Irmãos, quando alguém é muito bacana, pode até ler muita Bíblia, a pessoa posta até vídeo aí legal na rede social. Irmãos, se ela não consegue congregar, irmãos, presta atenção, não faz sentido. Como que eu vou querer morar no céu, reunião dos santos, se eu não consigo estar na igreja? Se eu não consigo tolerar os diferentes? Se eu não consigo lidar com os divergentes? Eu vou querer morar no céu para quê? Eles vão estar lá. Vou lá para quê? Ou eu aprendo a relacionar, ou eu aprendo a estar. Porque senão não faz sentido.
a fim de que todos sejam um, e como tu, o Pai, estás em mim e eu em ti também, eles estejam em nós. Queridos, para estar no Senhor, para relacionar com o Senhor, o exemplo é a Trindade. Ser um. Irmãos, o corpo Moriá é uma fração de um corpo maior. Irmãos, seria ridículo se a igreja, preste muita atenção aqui, a igreja ali de frente fechou, quê? É corpo. Nós não andamos por bandeira, não existe concorrência, isso aqui não é uma empresa, é reino. Irmãos, que o Senhor abra várias igrejas aqui nessa avenida, mas a glória do Senhor está em toda a terra, irmãos. A gente precisa pensar enquanto reino. A gente precisa pensar no reino. A gente vive por um reino. Queridos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós teu reino. Qualquer coisa que nós fizermos aqui, se não for para que o reino do Senhor estabeleça, nós estamos fazendo o que aqui, irmãos? O reino de Deus precisa operar na minha casa. O reino de Deus precisa operar no lugar que eu trabalho. É reino. É reino. Se eu não entender unidade de propósito e corpo, irmãos, eu preciso converter. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não crê na igreja hoje, irmãos. O mundo não crê na igreja hoje de uma forma quase que destacada. Porque a igreja quer o cardápio que ela quer. A igreja quer se movimentar do jeito que ela quer. Eu gosto é assim. Gostar de quê? Irmãos, eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso relacionar mais com as coisas de Deus. Irmãos, não é sobre denominações, não é sobre estruturas religiosas. É sobre vida com Deus, sobre mudança, sobre unidade de propósito. Meu Deus. Como que o mundo vai crer na igreja? A igreja é você. Você é a igreja. Amanhã você vai lembrar dessa mensagem que o Espírito Santo vai trazer. Alguém vai olhar para você e vai ver igreja. Ou vai lembrar da estrutura religiosa que você carrega? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, preste atenção. Eu quero encerrar essa mensagem. Há um Deus que olha para você e Ele não te vê como incapacitado, mesmo que você seja idoso. E Ele espera relacionar com você e falar com você. Mas depende de você. Deus respeita a sua incredulidade. Deus respeita a sua pequenez e o lugar de conforto que você quer habitar. Cuidado. Eu não tenho um convite de ser um religioso, mas nós não podemos negligenciar sermos filhos de Deus. Nós não podemos negligenciar aquilo que nós somos como filhos de Deus. Amanhã nós lá fora, eu e você, do mais jovem ao mais maduro, ouça ao Senhor, porque o Senhor quer se revelar como Todo-Poderoso. Há um Deus que quer se revelar como Todo-Poderoso, para gerar algo, unidade de propósito. A igreja não pode perder o senso da unidade de propósito. Não dá para viver uma vida de evangelho, de vida alheia. Irmãos, preste atenção. Nós somos chamados
a uma vida com Deus. Hábitos saudáveis de leitura, andar na presença de Deus e ser perfeito. Ser perfeito, ser servo, ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Irmãos, a igreja, ela se dá por salvos. A igreja cristã é formada por salvos. A estrutura Moriá, ela é inclusiva. Qualquer pessoa pode estar aqui. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, ela é só salvos. Se você tem dúvida de salvação, cuidado. Cuidado. Não é sobre merecimento, é pertencimento. Pertencimento. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos, te damos graça porque o Senhor é bom. Pai, nós glorificamos o teu nome porque o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é sobre todos. Pai, nós entendemos, Pai, que o Senhor requer de nós um caminho de perfeição, um caminho de restauração, um caminho de graça. Pai, o Senhor é aquele que quer se operar de forma sobrenatural e espiritual. Pai, o Senhor é aquele que quer agir, transformar de forma a revelar o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós pedimos ao Senhor a tua condução e a tua direção, Senhor. Pai santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos na tua casa. Sabemos do teu favor, da tua graça e da tua direção. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, o teu favor. Pedimos ao Senhor a tua graça. Pedimos ao Senhor a tua direção, Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada. Pai, nós não estamos aqui para juízo e para julgar ninguém, mas o Senhor é aquele que sonda corações e intenções. O Senhor é aquele que traz luz. O Senhor é aquele que traz graça. Pai, eu não sei o que o Senhor quer para aqueles que aqui estão, mas o Senhor sabe de uma maneira individual. Pai, nós queremos, ó Deus, encontrar no Senhor esse caminho de perfeição, esse caminho de graça, esse caminho de transformação. Pai, em nome de Jesus. Pai santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Pai santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Espírito Santo, ministra coisas novas nos nossos corações. Espírito Santo, ministra coisas novas em cada vida, Senhor. Que haja transformação, que haja restauração, que haja graça. Pai, desperta, Senhor, aqui há um crescimento genuíno, há uma intimidade, Senhor, com teu Espírito Santo. Pai, que as divergências, as diferenças no teu reino, possamos, ó Deus, caminhar na tua presença. Seja o Senhor a estabelecer linhas retas. Seja o Senhor a estabelecer, Senhor, direção e graça. Graça sobre graça. Pai, unidade de propósito. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de pé,